estar aqui nesse dia, gratidão por estar com vocês, gratidão pela oportunidade que essa doutrina nos dá de podermos estudar, aprender e compartilhar, né? O que nós aprendemos são sementes que nós vamos distribuir, eu agradeço muito, muito. E hoje nós vamos, com a presença do Mestre Jesus, nos esclarecendo aqui a mente, trazendo tranquilidade, nós vamos então fazer uma reflexão sobre o sentido da vida. O sentido da vida. Então, se tratássemos de definir o comportamento do homem comum em 3 palavras, seria prazer, conforto e riqueza. Poucas pessoas se inspiraram em motivações mais nobres, vivendo em função da eternidade, cuidando do aprimoramento intelectual e espiritual com vista ao plano espiritual. Quantos de nós, realmente não hoje preciso aprender, porque eu tenho o meu interesse, o meu direcionamento espiritual. Nós estamos muito ainda na matéria, Allan Kardec, ele situou no roteiro da ação, em função de um mundo melhor, trabalho, solidariedade e tolerância. E nesse mundo de inversão de valores, o homem vive a ilusão de confundir felicidade com inatividade, o que gera grandes aflições e males. Paz de espírito com ausência de compromisso, de responsabilidade. O estudante vibra quando chega às férias, aquele arremesso de mochila, longe. Não preciso mais ler, não preciso me preocupar com o caderno, não preciso me preocupar com aprender. O operário, funcionário, no final da semana, ai que bom, agora vou esquecer e vou descansar. E a aposentadoria, nossa, garantindo o sustento diário sem esforço. Então parece assim contraditório, paradoxo, mas as pessoas se desdobram trabalhando em múltiplas atividades para alcançar, no menor prazo possível, uma condição financeira que possibilite não fazer nada, não fazer mais nada. Então está tão arraigada a ideia no espírito humano que as religiões, de modo geral, elas nos apresentam um céu de beatitude, onde as almas se comprazem no descanso eterno. Deus trabalha sem cessar, Jesus trabalha sem cessar, mas as almas descansam. Então, num universo dinâmico, onde tudo vibra em sintonia e tem sinfonia de movimento, nada está parado, tudo progride, mas nós confundimos a estagnação, a indiferença com a felicidade. Eu estou feliz porque agora não vou fazer nada, estou em paz. Então, diante do dinamismo que vibra na criação, nós não compreendemos bem o porquê, mas essa crônica da infelicidade, porque é como alguém que está dançando no descompasso, fora do ritmo. O universo, ele tem um ritmo, toca uma melodia e nós dançamos outras. Allan Kardec, ele levantava às 4h30 da manhã, empenhando-se com ardor nas atividades, tanto como professor, pedagogo, e mesmo no empenho em codificar a doutrina, consciente da responsabilidade enorme que pousava nos seus ombros, e de um tempo que competia terminar. Não era assim, quando ficar pronto está bom. Ele tinha um tempo para completar. E quando ele disse, olha, e se eu não conseguir? Outro virá e vai terminar a obra. Então, veja só, e ele encontrava no trabalho um estímulo renovado para seguir adiante na sua missão. E olha, era uma época que não é como hoje, quando a gente diz, vou na casa espírita, ai que bom, onde que é? Eu quero ir também. Ele era perseguido, existiam os opositores. Então, ele concluiu, Kardec concluiu, que os males que afligem a humanidade são egoísmo. Então, em relação com a solidariedade, que é a importância não só de se preocupar com o seu próprio bem-estar, mas de preocupar com o outro. Então, o egoísmo é a fonte geradora de paixões e desatinos que causam tantos desajustes.
Fora da caridade não há salvação é a bandeira do Espiritismo na luta contra o egoísmo. A solidariedade é a caridade em ação, a caridade consciente, atuante e empreendedora. Juridicamente, numa empresa, os participantes dessa sociedade são solidários e respondem em idênticas proporções pelos lucros e prejuízos que valorizem ou onerem os bens patrimoniais. E espiritualmente, nós também somos solidários com os patrimônios da vida e colhemos as alegrias e as tristezas e os sofrimentos segundo a nossa contribuição. Os males que afetam a coletividade em virtude das nossas faltas ou omissões atinge a economia espiritual em particular. Então nós imaginamos que toda essa situação de violência, de desencanto, de medo, de revolta, está causando um déficit muito grande na economia espiritual. Como não tem valores, qual é o déficit? É a desarmonia. Quando tem essa desarmonia, mas o mesmo acontece quando nós fazemos pelo bem-estar de alguém, pelo bem-estar alheio, por menor que seja, vai render juros de alegria, de paz. Nós temos um programa aqui na televisão, né, que é bem controvertido, de gosto duvidoso, que é o Big Brother, né, no Brasil. Tantos anos, né, em que pessoas ficam 3 meses lá paradas, né, param no seu ritmo de vida, e outras milhões de pessoas ficam paradas olhando o que aqueles que parados estão fazendo. Então essa é a situação. Mas aqui tem assim uma comparação, uma mensagem. O Big Brother explica. Olha só. Muito se assemelha a esse programa. Os participantes não sabem que estão sendo vigiados o tempo inteiro. Aliás, sabem que estão sendo vigiados o tempo inteiro. Então, uma vez reencarnados, nós realizamos um verdadeiro reality show evolutivo. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, fica bem claro, né, que olhos invisíveis nos vigiam e nos acompanham e interferem na nossa vida o tempo inteiro, mais do que nós imaginamos. Paulo de Tarso, aos Hebreus, no capítulo 12, diz que estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Então não deveríamos assim cuidar um pouquinho mais do que falamos, do que fazemos, do que vivemos, do que influenciamos as pessoas, a nós mesmos, né? Mas, como no programa de TV, com o passar do tempo, nós esquecemos que estamos sendo observados e vamos tornar bem visíveis as nossas pelinhas interiores, né? As garrinhas, os dentinhos. Nós vamos nos mostrando. Bem, há regras para serem cumpridas no programa. E no mundo também há leis de convivência, além das leis morais que regem a conduta do espírito. Mas o livre-arbítrio é a grande conquista valiosa porque mostra a perfeita justiça de Deus. Na vida, a água que nós movimentamos no nosso barco, conforme nós remamos, ela também afeta outros barcos, né? Que muitas vezes, né, quando saímos remando sem olhar, damos com o remo em alguém, acertamos, né? Então, olha só, existem 2 tipos de pessoas, fazendo uma comparação, né? As pessoas que são farol ou navio. O farol é um importante instrumento para auxiliar os navegantes, porque ele fornece informações sobre o porto das águas, como estão, a região, indica a proximidade de terra, permite orientação, mas é uma torre fixa, fadado a permanecer ali mesmo, aonde está, e as informações que dá são limitadas. O navio, por outro lado, ele pode cruzar o planeta, foi o primeiro veículo a existir capaz de transpor continentes.
ele está em constante movimento, subindo e descendo as ondas, indo até onde o oceano alcança. Mas imagine conhecer novos lugares, novas culturas, novas formas de pensar. Pense como a vida pode ser enriquecida com todo o conhecimento que o mundo tem a oferecer. Perceba o quanto você pode evoluir se estiver disposto a vencer esses medos, a colocar disciplina, perseverança, a partir dessa jornada. Aqui nós estamos falando de duas situações. Hoje, com o avanço da tecnologia, da internet, nós não precisamos entrar no navio para conhecer o mundo. Podemos até entrar no navio virtual e conhecer o mundo inteiro, sem sair de casa. Mas aqui, essa jornada, nesses mares, é os mares do autoconhecimento, de nós sabermos aonde nós estamos, quem somos, para onde vamos, o que nós desejamos para caminhar. De 0 a 10, como está o sentido de vida hoje de nós? Então, as nossas atitudes terão um impacto em nós e no inconsciente coletivo. Então, a partir do momento que nós vamos percebendo isso, como hoje eu tenho essa clara visão, eu vou cuidar do que eu estou emanando de mim, dos meus sentimentos, porque ele está atingindo no campo mórfico de cada um de vocês, mas também aquele que está passando lá na rua, ele está recebendo essas ondas. Então é muito importante a gente ter do inconsciente coletivo. E onde a lei divina é perfeita, a semeadura é livre, a colheita obrigatória. Qual a busca que nós estamos tentando realizar ao longo de dias, meses, anos, décadas? O que nos move efetivamente? Queremos paz, alegria, tranquilidade, mas quanto tempo nós dedicamos para essa construção? Como é que nós direcionamos nosso caminho? Jesus, indo a Jerusalém, ele passou por Samaria e pela Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro dele 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz e disse: Jesus, misericórdia de nós, porque os leprosos não podiam se aproximar das pessoas. E vendo-os, ele disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que eles, indo, ficaram limpos, curados. Há 2000 anos, o que era isso? Ter o corpo com chagas e ficar limpo, curado, né? Então, e um deles, vendo que estava são curado, voltou, glorificando a Deus em voz alta, caiu aos pés de Jesus, dando-lhes graça. E ele era samaritano, né? Desprezado pelos judeus. E respondendo-lhe Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Os outros 9 não voltaram, só esse estrangeiro voltou. E Jesus disse: levanta e vai, a tua fé te curou. Então, grande parte de nós recebemos um benefício, mas nós não lembramos de agradecer. Não entendemos como aquilo acontece, né? Muitas vezes, foi um milagre, e continuamos levando a vidinha de sempre, né? Então Jesus curou a tantos, mas não se tem notícia de quantos voltaram para agradecer. E também não sabemos quantos curados eles permaneceram saudáveis depois. Visto que Jesus alertava a cada um: vai e não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então, como nós exercemos a nossa gratidão diária? Como é que nós damos graças a Deus? Allan Kardec, ele escreveu toda a doutrina com uma pena, molhando no tinteiro, à luz de velas, caindo, dormindo em cima daquelas mensagens, né? E nós, com todo o conforto, temos boas canetas, uma boa luz, né? Um bom chá para ajudar. Como é que nós estamos lendo? Quantos livros nós já lemos
Quantas anotações nós estamos fazendo daquilo que é necessário para a nossa mudança, né? Como estudamos as obras da codificação. Então Jesus, ele realiza curas inexplicáveis, cegos, leprosos, paralíticos de nascença, opera um processo desconhecido que chamamos de milagre, mas é a lei divina de ação e reação. Não vem abolir ou alterar ou derrogar a lei. O processo é por nós desconhecido. Jesus analisa cada um e permita que a cura seja concedida. Então todos nós passamos por processos na vida onde há sempre uma lógica de ação e reação. Aquilo que parece miraculoso, mas é ação e reação. Eles se percebem curados e seguem a vida. O curioso, só um voltou para agradecer, e esse deu sentido à vida, porque ele se sentiu tocado e alinhado com uma realidade muito maior, que o conduziu a enxergar além do terra a terra. Então, o alerta para a gente refletir para o essencial, o importante, que é além da cura física, porque tudo começa na alma. Então, o que eu preciso fazer com isso? O que eu preciso aprender? E quando nós recebemos a graça de uma cura e voltamos mesmo de uma experiência de quase morte, o que fazemos disso? Não é possível passar, né, muitas vezes por tratamentos longos, durante 8 meses, e continuar do mesmo jeito. Nós temos que, é Deus nos dando a oportunidade, reflita o que você pode fazer. Seremos cobrados pelo que fizemos ou deixamos de fazer. O que de fato é essencial a nós. Então nós temos aqui uma experiência maravilhosa, a vivência do Adolfo Bezerra de Menezes, que na sua última encarnação, existência, ele foi médico, político, deputado, e quando ele chega no mundo espiritual, acolhido carinhosamente pelos espíritos superiores, ele acorda ainda aturdido pelo desencarne, e aqui coloca de uma maneira bem interessante, o fenômeno da morte é uma cirurgia de separação do corpo e do espírito. E claro, depois de uma cirurgia, nós não saímos dançando e cantando, nós precisamos repousar. E assim os espíritos repousam após essa transição, né? Mas ele ouve clamores, pessoas chamando o nome dele, e é levado gentilmente a uma sacada e vê muitos espíritos, uma multidão. E ele pergunta, mas o que é que está acontecendo, né? Saudando a presença dele, a chegada no plano espiritual. O apelo da vida do mundo, a chegada dele no mundo espiritual. Então, olha só o que ele trabalhou aqui, quantas pessoas ele atendeu e nem perguntou o nome. Mas o apelo da vida do mundo, nós temos que cuidar, ele quer que sejamos iguais. Vamos fazer tudo que está todo mundo fazendo, né? Tem hora marcada, é assistir jogo. Você não tem mais nada para assistir porque é só jogo. Tanta gente. Então, vamos fazer igual, pensar igual, o que todo mundo faz, ficar na zona de conforto, não meter a mão na massa, né? E aí tem aquela palavra bem danada, né? Procrastinação, que é o mesmo deixar para amanhã, né? Mudança de hábito, não buscar esse autoconhecimento, né? E deixar de seguir a moda, né? Então, o fato que vai trazer a maturidade espiritual é uma nova realidade que busca um sentido de vida e a natureza não dá saltos. Como dizia o escritor francês Antoine Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos. E Divaldo Franco diz que o nosso objetivo essencial é desenvolver o Cristo eterno. Daí afirmar a nobre mentora Joana de Ângeles, que ninguém vive realmente sem objetivo existencial. E segundo ela, o ser humano suporta qualquer tipo de perda, naturalmente dentro dos limites emocionais, porém não a perda do objetivo
existencial. Aí encontrei um exemplo assim, muito interessante de um engenheiro, né, que ele perdeu a filha, lá na noticiário, esse é o termo, perdeu a filha no voo da Air France, e isso foi no dia 31 de maio de 2009. A filha e o genro, e mais 226 pessoas. Eles morreram por falha de um dos sensores chamado pitot, que ele, obstruídos pelos cristais de gelo de uma área de turbulência, a tripulação acabou sem saber qual a velocidade da aeronave e o avião caiu, né? E este homem, né, que era pai desta jovem que estava lá viajando, em lua de mel. Pensa o que é isso? Né? Se despedir de um filho, de uma festa linda, felicidade, bom passeio, e os dois caem no avião. E o que ele fez? Ele, como sendo engenheiro mecânico, ele foi trabalhar para encontrar a solução para essa peça, para que ela não voltasse a causar novamente esses acidentes para outras pessoas. E a palavra dele, o trabalho me salvou. Então, completa a mentora, né? Se o indivíduo perde a motivação de crescimento interno e a conquista de valores externos, porque se encontra sob a recriminação de culpa, de incerteza, de desinteresse existencial, torna a sua jornada exaustiva, cansativa, enfermiça e destituída de ideais e de realizações. A existência saudável é dinâmica, que se interrelaciona com o panorama de acertos e de erros, de enganos, que se converte em aprendizagem para futuras conquistas que enobrece o ser humano. Então, olha só, a vida sem sentido é uma experiência sem vida. O vir a ser dá um sentido existencial à vida, promovendo, dignificando, tornando-a saudável e bela. Então, estabelecido um roteiro psicoterapêutico valioso ou organizado, uma simples proposta de bem-estar pessoal, o vir a ser é essencial na estruturação da saúde do indivíduo, que trabalha motivado para alcançar o objetivo da existência humana, que é buscar a felicidade. Em uma belíssima página do Espírito Benedita Maria, psicografado por Raul Teixeira, num livro intitulado A Razão de Viver, diz o seguinte: é muito triste ver alguém utilizar um corpo físico durante anos e anos de existência na Terra, sem ter a menor noção do que deve fazer no mundo. E não é pequeno o número de pessoas que vivem assim. Quase sempre são criaturas que cresceram no caldo insonso da imaturidade, aprenderam que a vida se resume a festas, convites, roupas, penteados, carros, passeios, numa contínua figuração social, para estar no convívio e se mostrar aos outros. E, porque se acostumaram a essa excitação, permanecem na casca da existência, sem mergulhar na polpa deliciosa da vida. Então, nesse número, também encontram-se o que estão no mundo para trabalhar, para empoeirar-se, para comprar e comprar, num constante consumismo. Aí, opostamente, aqueles que creem que tudo o que ganham deve ser guardado, deve ser poupado, sempre mais, sem saber o que fazer com essa riqueza guardada. O tempo da existência vai passando, sem que os corações perguntem qual é a razão do que estão vivendo, onde é que pensam chegar com esse estilo de vida que adotaram, que compensações duradouras o modo de vida por eles vivido lhes traz. Andam realmente às cegas pelo caminho, pensando que é assim mesmo, ou deve ser,
ou angustiados por não conseguirem respostas que lhe ajudem a refazer o mundo, os rumos. Então é preciso sempre fazer uma pausa na agitação diária da vida, a fim de olhar fixamente o que está sendo feito e averiguar o sentido oportuno e bom para a vida e perceber se não se está atirando fora essa preciosa oportunidade de existência. Então, de que maneira? Através da prece, através da meditação. Porque quando eu oro, eu falo com Deus, mas quando eu medito, Deus fala comigo e vai trazer o sentido disso, para que possamos analisar. Então, qual o sentido de passarmos tanto tempo na experiência teológica, enfrentarmos tantas dificuldades, tantos obstáculos, e nós não temos consciência de qual a razão disso? Então, como dizia Jung, até você tornar consciente o inconsciente, irá dirigir sua vida, o inconsciente vai dirigir sua vida, e nós vamos chamar de destino. E assim, pessoas que não buscam os princípios e valores, fazem várias vezes, caem várias vezes e de um modo geral desistem de levantar. Então esse aqui é Paulo Vieira, né, que colocou, né? Então é fundamental colocar mais consciência na nossa vida, colocar a nossa vida mais no hoje, que no agora, o que nós estamos fazendo. E quando isso acontece, isso gera um campo energético de alta frequência vibracional entre você e também ao seu redor. Então, nenhuma inconsciência, negatividade, discórdia, violência podem penetrar esse campo e sobreviver ao mesmo modo que a escuridão não consegue sobreviver na presença da luz. Então você vai perceber, na sua consciência, não há ruídos, como nos pensamentos, onde há descontentamento, julgamentos, projeções mentais. Isso é o ego, né? Na nossa mente inconsciente, nós estamos pensando, angustiados, não conseguimos resolver, e amanhã, e hoje, e ontem, mas na mente consciente é silêncio. O ruído mental incessante nos impede de encontrar a área de serenidade interior, que é o insuperável do ser, né? Isso faz com que a mente, o ego, crie um falso eu interior, que projeta uma sombra de medo, de sofrimento sobre nós, porque o ego tem medo de perder, o ego tem medo de viver, né? E olha só, essa presença é você mesmo, e ao mesmo tempo maior que você, é aonde nós confiamos, quando nós sentimos a presença de Deus em nós. E diz assim, um dia você vai se surpreender, sorrindo, para essa voz que fica dentro da sua cabeça, como a gente sorrir para as crianças que ficam fazendo travessuras, e aí isso significa que você não está mais levando a sério, né? Então, as ações terão peso na nossa vida. Então, nós temos que buscar uma razão para fazer as coisas. O que nós estamos escolhendo de destino para a nossa vida? Eu passei verificando que muitas pessoas digam assim, aqui o Brasil está insuportável, eu não vou mais viver aqui, eu vou mudar, eu quero ir para outro país. E muitas vezes não planejam isso, simplesmente querem embarcar, colocar e ir para uma outra cultura. Eles não entendem o que é mudar de realidade, mudar de país, né? Não projetam, não planejam algo, né? E aí, além da saudade da família, além da desestrutura, vão chegar num país que é diferente, onde muitas vezes não querem a pessoa lá, né? A rejeição é feita pelo governo e as pessoas não pensam nisso. E aí, então, a pessoa que passou por essa experiência diz, necessário se reinventar a si mesmo, porque não é assim.
E Bert Hellinger, que era a constelação familiar, diz assim: nós somos sementes plantadas e nós temos que germinar aonde nós crescemos. Nós não podemos ficar pulando. Ah, mas quer dizer que ninguém mais vai viajar para outros lugares? Vai. Vai mudar? Vai. Mas estudando com estrutura. Eu acompanhei uma jovem de 20 anos que ela queria acompanhar, né, pessoas que iam viver, e ela foi tirar o visto. E eles começaram a perguntar para ela: o que você vai fazer? Como? E ela não conseguiu responder. E o visto foi negado e ela se revoltou. E eu falei: você acabou de ser protegida. Você não sabe o que é, ela está num país sem falar a língua. Vai trabalhar como? Né? Olha só. Então isso tá no ego, né? Então, olha, outra coisa, as pessoas vivem lá e não imaginam o que é voltar, porque muitas vezes depois ela se sente estrangeira no próprio país. Ela não consegue entender, mas o que está acontecendo aqui mesmo falando português? Então, nós temos que estar presente. Deus nos situou no mundo, no tempo presente, em meio a essas realidades que nós temos que viver, e não viver ao sabor da sorte. Alguém disse que eu tenho que mudar, eu vou mudar. Alguém disse que eu tenho que sair, eu vou sair. A sua estada na terra é muito importante para que você se deixe viver sem razão. Mas qual é a razão que as pessoas buscam até para se divertir? Eu estava vendo aqui: qual a utilidade do que eu faço para o inconsciente coletivo? E aí as pessoas, né, estavam vendo sobre aquele estilo coreano K-pop, virar febre no Brasil. E essa banda coreana chega, as pessoas também ficam acampadas 3 meses esperando ele chegar. E tem pessoas que, olha, pasme, pagaram 16 mil o ingresso. 16 mil. O livre-arbítrio, né? Mas por que eu vou pagar 16 mil? Né? O que eu quero com isso? Aprender, né? Então, não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para não enfrentar a própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Qual o sentido da vida? E essa pergunta foi feita por um garotinho de 6 anos e meio ao famoso astrofísico Neil deGrasse Tyson, em uma das suas palestras. E a resposta dele foi fabulosa. Ele começou dizendo que as pessoas fazem essa pergunta acreditando que o sentido da vida é algo que você possa procurar. Ei, você tem 2 sentidos da vida? Me dá um, me empresta. Né? Não, ele considera a possibilidade de ser algo que se cria. Exatamente isso, o sentido da vida é algo que a pessoa produz de si para os outros. Ele, como homem de ciência, ele quando pensa nisso, ele questiona-se: será que eu aprendi algo hoje que eu não sabia ontem? Será que eu estou um pouquinho mais perto de tudo que eu tenho para saber do universo? O astrofísico acredita que se a gente vive um dia sem aprender nada, desperdiçou esse dia. Se pensamentos são pensamentos poderosos, então vale a pena refletirmos um pouco através dele. Em vários momentos, nós buscamos esse sentido da vida. Em cada fase do nosso viver, ele tem características distintas, dependendo da nossa maturidade. Alguns pensam que o sentido da vida está longe, né, de onde nasceram, e parte para jornadas pelo mundo, jornadas intermináveis, buscando algo que não sabe bem o que é. Há quem busque nas religiões da terra, migram dessa para aquela, dependendo do que lhe satisfaça, nesse ou naquele momento de vida ou estado de espírito. Porém, voltamos à proposta do astrofísico: criar um sentido de vida e não encontrar um. Encontrar dá a impressão de algo que está lá fora, no externo, e criar desrespeito ao movimento por parte de cada um de nós, apenas de nós.
São forças que mobilizamos para alcançar algo valioso. Assim, se acionamos as nossas energias, a direcionamos para um estudo sério de uma determinada área de conhecimento que poderá trazer frutos para a comunidade à nossa volta, estamos criando um sentido de vida. Se abraçamos a paternidade, a maternidade, a consciência, entendendo o nosso papel de orientadores, educadores, de promotores da paz para a nova era, estamos criando um sentido para a nossa vida. Se conseguimos dedicar parte do nosso tempo para uma causa social nobre, como um trabalhador voluntário, sabendo que estamos mudando em nós, e mudando algo em nós vamos também contribuir para a mudança no mundo, eis que nós estamos dando um sentido à nossa vida. Se somos uma pessoa de bem, se recebemos de braços abertos, ouvimos, estamos prontos para ajudar, não medimos esforços, se somos amigos verdadeiros, construímos a nossa vida nessas bases, aí está o sentido da nossa vida. São muitas as formas de criar esse sentido. Cada um encontrará a sua na intimidade do ser. Vamos pensar, questionemos-nos diariamente. Será que eu aprendi algo que eu não sabia ontem? Não apenas na esfera do conhecimento intelectual, mas moral. Será que eu estou melhor? O que fiz para estar melhor? Que esforço eu empreendi? Ou posso me esforçar um pouquinho mais? E vamos nos congratular, a nos alegrarmos ao percebermos as vitórias, encontrarmos o sentido, a motivação. Porque quando a gente faz alguma coisa de bom, a gente fica com o coração leve. E quando a gente tem esse sentido de vida, junto tem a alegria, a paz e a alegria, a paz e a felicidade que nós procuramos. Então a lei do progresso é uma das leis divinas que nos coloca sempre no caminho da ascensão. Então e para encerrar assim, uma mensagem muito interessante de um pregador, que são assim, como um pastor, né? E ele disse o seguinte: coloque Deus em primeiro lugar em tudo que você fizer. Tudo que você tem, dê graças a Deus. Tudo que temos é pela graça de Deus. No ano de 1975, há 40 anos, eu estava para desistir da faculdade. A minha média era 1,7 nas matérias. Eu estava sentado no salão de beleza da minha mãe, e uma senhora sentada com um secador na cabeça e olhando no espelho, ela olhava fixamente para mim. E aí, em determinado momento, eu sentia aquela pessoa me olhando, não a conhecia, e ela pediu uma folha de papel, ela pediu caneta, que ela dizia assim: eu quero fazer uma profecia. E ela olhou para ele e disse: garoto, você vai viajar o mundo e falar para milhões de pessoas. Aí eu pensei: como? Eu estou para desistir da faculdade, não sei o que eu vou fazer da minha vida, se eu vou entrar para o exército, como é que eu vou falar para milhões de pessoas e viajar, correr o mundo? E ele disse: mas eu corri o mundo e falei para milhões de pessoas. Mas isso não foi mais importante do sucesso que eu tive. Muito mais importante foi o que ela me ensinou naquele dia, que eu sou protegido, que eu sou guiado, que Deus está presente na minha vida, mas que eu sou disciplinado. E eu mantive Deus na minha vida, e mantendo Deus na minha vida, eu me mantive humilde. Eu nem sempre andei com Ele, mas Ele sempre andou comigo. Por isso, ande com Deus em tudo que você fizer. Se quer fazer como eu fiz, quer fazer as coisas que eu faço, faça o que eu fiz. Esteja sempre com Deus. Segundo, fracasse. Erre. Esse é o primeiro dia do resto de minha vida. Isso é assustador. Tem um mundo lá fora que não é muito bom, né? E nós temos essa existência para poder realizar. Então ame o que você faça. Procure fazer coisas que você goste. Deseje para arriscar profissionalmente. E aí tem um teste de QI em que a pessoa tem que fazer um quadrado. Tem 9 pontos e a pessoa tem que desenhar um quadrado e tem que passar por aqueles pontos.
E ele diz, o único jeito é sair fora do quadrado. Então, você tem que buscar, sonhar, não ter medo de sair do quadrado, né? Mas sonhar com metas, porque sonhar sem metas é apenas sonho, e isso alimenta frustrações. Tenha objetivos, propósito de vida para o dia, para o mês, para o ano. Esses objetivos são necessários ter disciplina, ter paciência, desculpar. Começa aí. Para alcançar esses fins é necessário disciplina. E entenda que para alcançar é necessário a consistência. O ditado diz, se nós não planejamos falhar, mas falhamos sem planejar. Trabalhar duro funciona. Trabalho duro as pessoas bem-sucedidas fazem. Então, nesse mundo agitado de Face, de Twitter, de outros modos de redes sociais, é muito importante pensar que só porque está fazendo mais, não significa que está concretizando mais. Só porque está fazendo mais, não significa que está conseguindo mais. Não confunda movimento com progresso. Você pode correr no mesmo lugar o tempo todo e não chegar em lugar nenhum. Então, continue perseverando, estudando e tendo um objetivo. 3. Você não vê um caminhão de carga atrás de um carro fúnebre. Nós não levamos nada. Não interessa o dinheiro que você tem, nem o que você vai levar, apenas o que você fez com ele, quanto que ajudou, quanto bem fez. A alegria de ajudar os outros não é com joias, com dinheiro, mas é esse sentido de ser bom. E por último, coloque os seus chinelos, quando for dormir, debaixo da cama, porque quando for de manhã, você tem que se ajoelhar para pegar esses chinelos. E agradeça a Deus pela misericórdia, pelos pais, por tudo aquilo que você tem até hoje nessa caminhada, pela prosperidade, pela sabedoria, pelo amor, pela paz e pela bondade. Diga gratidão antecipadamente pelo que já é seu. O verdadeiro desejo do coração por qualquer coisa boa é a prova de Deus para você enviada antecipadamente para dizer que já é seu. Então vamos desejar em tudo que você quer ter, ensine alguém, ajude, trabalhe duro para conseguir, distribua essas sementes. Não vai, é muito importante, né, para encerrar, não vai aspirar ganhar na vida, mas aspire, acima de tudo, ser a diferença na vida. E esse, então, é o sentido da vida. Obrigada.